Segunda. Do recurso extraordinário e do recurso especial. Subseção I. Disposições gerais. Art. 1029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão I. A exposição do fato e do direito. Segunda, a demonstração do cabimento do recurso interposto. Terceira, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Primeiro, quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Segundo, quando o recurso estiver fundado em dissídio jurisprudencial, é vedado ao tribunal inadmiti-lo com base em fundamento genérico de que as circunstâncias fáticas são diferentes, sem demonstrar a existência da distinção. Segundo, revogado. Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. Terceiro, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. Quarto, quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça receber requerimento de suspensão de processos em que se discuta questão federal constitucional ou infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o território nacional, até ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto. Quinto, o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. E ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. Segunda, ao relator, se já distribuído o recurso. Terceira, ao presidente ou vice-presidente do tribunal local, no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1037. Terceira, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1037. Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. Art. 1030. Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrações no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão remetidos ao respectivo Tribunal Superior. Parágrafo único.
A remessa de que trata o caput dar-se-á independentemente de juízo de admissibilidade. Art. 1030. Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrações no prazo de 15 dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá, redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. E negar seguimento, incluído pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. A recurso extraordinário que discuta questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, incluída pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. B. A recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, incluída pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. Segunda, encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, incluído pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. Terceira, sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional, incluído pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. Quarta, a selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do 6º do art. 1036, incluído pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. V. Realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que, incluído pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. A. O recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos, incluída pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. B. O recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia, ou, incluída pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. C. O tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação, incluída pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. Primeiro, da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V, caberá agravo ao Tribunal Superior, nos termos do art. 1042. Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. Segundo, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e terceira, caberá agravo interno, nos termos do art. 1021.
incluído pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. Art. 1031. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Primeiro concluído o julgamento do recurso especial, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado. Segundo, se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal. Terceiro, na hipótese do segundo, se o relator do recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, rejeitar a prejudicialidade, devolverá os autos ao Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso especial. Art. 1032. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça. Art. 1033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. Art. 1034. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito. Parágrafo único. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Art. 1035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. Primeiro, para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Segundo, o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Terceiro, haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Segunda, tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos. Segunda, revogado, redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. Terceira, tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal. Quarto, o relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Quinto, reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
Sexto, o interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 dias para manifestar-se sobre esse requerimento. Sétimo, da decisão que indeferir o requerimento referido no sexto caberá agravo, nos termos do art. 1042. Sétimo, da decisão que indeferir o requerimento referido no sexto ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. Oitavo. Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica. Nono, o recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de um ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. 10. Não ocorrendo o julgamento no prazo de um ano a contar do reconhecimento da repercussão geral, cessa, em todo o território nacional, a suspensão dos processos, que retomarão seu curso normal. 10. Revogado. Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016. 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no Diário Oficial e valerá como acórdão. Subseção 2ª. Do julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Art. 1036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta subseção, observado o disposto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. Primeiro, o presidente ou o vice-presidente de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal selecionará dois ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. Segundo, o interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 dias para manifestar-se sobre esse requerimento. Terceiro, da decisão que indeferir este requerimento caberá agravo, nos termos do art. 1042. Terceiro, da decisão que indeferir o requerimento referido no segundo caberá apenas agravo interno. Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016. Quarto, a escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal não vinculará o relator no Tribunal Superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. Quinto, o relator em Tribunal Superior também poderá selecionar dois ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do Tribunal de origem.
Sexto, somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Art. 1037. Selecionados os recursos, o relator, no Tribunal Superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1036, proferirá decisão de afetação, na qual identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento. Segunda, determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Terceira, poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. Primeiro, se, após receber os recursos selecionados pelo presidente ou pelo vice-presidente de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, não se proceder à afetação, o relator, no Tribunal Superior, comunicará o fato ao presidente ou ao vice-presidente que os houver enviado, para que seja revogada a decisão de suspensão referida no art. 1036, primeiro. Segundo, é vedado ao órgão colegiado decidir, para os fins do art. 1040, questão não delimitada na decisão a que se refere o inciso I do caput. Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016. Terceiro, havendo mais de uma afetação, será prevento o relator que primeiro tiver proferido a decisão a que se refere o inciso I do caput. Quarto, os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de um ano e terão preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Quinto, não ocorrendo o julgamento no prazo de um ano a contar da publicação da decisão de que trata o inciso I do caput, cessam automaticamente, em todo o território nacional, a afetação e a suspensão dos processos, que retomarão seu curso normal. Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016. Sexto, ocorrendo a hipótese do quinto, é permitido a outro relator do respectivo Tribunal Superior afetar dois ou mais recursos representativos da controvérsia na forma do art. 1036. Sétimo, quando os recursos requisitados na forma do inciso 3º do caput contiverem outras questões além daquela que é objeto da afetação, caberá ao tribunal decidir esta em primeiro lugar e depois as demais, em acórdão específico para cada processo. Oitavo, as partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que se refere o inciso 2º do caput. Nono, demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. 10. O requerimento a que se refere o nono será dirigido ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau. Segunda, ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem. Terceira, ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem. Quarta, ao relator, no Tribunal Superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o nono, no prazo de 5 dias. 12.
reconhecida a distinção no caso. E, dos incisos I, segundo e quarta do 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo. Segunda, do inciso 3º do 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo Tribunal Superior, na forma do art. 1030, parágrafo único. 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o nono caberá. E, agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau. Segunda, agravo interno, se a decisão for de relator. Art. 1038. O relator poderá e solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno. Segunda, fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o procedimento. Terceira, requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia e, cumprida a diligência, intimar ao Ministério Público para manifestar-se. Primeiro, no caso do inciso 3º, os prazos respectivos são de 15 dias, e os atos serão praticados, sempre que possível, por meio eletrônico. Segundo, transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais ministros, haverá inclusão em pauta, devendo ocorrer o julgamento com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Terceiro, o conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos da tese jurídica discutida, favoráveis ou contrários. Terceiro, o conteúdo do acórdão abrangerá a análise dos fundamentos relevantes da tese jurídica discutida. Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016. Art. 1039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada. Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado. Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma. E, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Tribunal Superior. Segunda, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. Terceira, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior. Quarta, se os recursos versarem sobre questão relativa à prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos à regulação, da tese adotada.
Primeiro, a parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia. Segundo, se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência. Terceiro, a desistência apresentada nos termos do primeiro independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação. Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1036, primeiro. Primeiro realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração. Segundo, quando ocorrer a hipótese do inciso 2º do caput do art. 1040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente do tribunal, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso ou de juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao Tribunal Superior para julgamento das demais questões. Segundo, quando ocorrer a hipótese do inciso 2º do caput do art. 1040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao Tribunal Superior para julgamento das demais questões. Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016. Seção 3ª. Do agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. Art. 1042. Cabe agravo contra a decisão de presidente ou de vice-presidente do tribunal que. Art. 1042. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016. E, indeferir pedido formulado com base no art. 1035, sexto, ou no art. 1036, segundo, de inadmissão de recurso especial ou extraordinário intempestivo. E, revogado, redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016. Segunda, inadmitir, com base no art. 1040, inciso I, recurso especial ou extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido coincide com a orientação do Tribunal Superior. Segunda, revogado, redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016. Terceira, inadmitir recurso extraordinário, com base no art. 1035, oitavo, ou no art. 1039, parágrafo único, sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão constitucional discutida. Terceira, revogado. Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016. Primeiro, sob pena de não conhecimento do agravo, incumbirá ao agravante demonstrar, de forma expressa.
Primeiro, revogado, redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016. E, a intempestividade do recurso especial ou extraordinário sobrestado, quando o recurso fundar-se na hipótese do inciso I do caput deste artigo. E, revogado, redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016. Segunda, a existência de distinção entre o caso em análise e o precedente invocado, quando a inadmissão do recurso. Segunda, revogado, redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016. A, especial ou extraordinário fundar-se em entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo por Tribunal Superior. A, revogada, redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016. B. Extraordinário fundar-se em decisão anterior do Supremo Tribunal Federal de inexistência de repercussão geral da questão constitucional discutida. B. Revogada. Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016. Segundo, a petição de agravo será dirigida ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais. Segundo, a petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016. Terceiro, o agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Quarto, após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao Tribunal Superior competente. Quinto, o agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o disposto no regimento interno do tribunal respectivo. Sexto, na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. Sétimo, havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente, e, havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Oitavo, concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso, do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado. Seção 4ª. Dos embargos de divergência. Art. 1043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que, e, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito. Segunda, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, relativos ao juízo de admissibilidade, revogado pela Lei nº 13.256, de 2016.
Terceira, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Quarta, nos processos de competência originária, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016. Primeiro poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. Segundo, a divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. Terceiro, cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. Quarto, o recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Quinto, é vedado ao tribunal inadmitir o recurso com base em fundamento genérico de que as circunstâncias fáticas são diferentes, sem demonstrar a existência da distinção. Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016. Art. 1044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo Tribunal Superior. Primeiro, a interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para a interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes. Segundo, se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação.